Milionário descobre segredo surpreendente da empregada virgem que pode mudar tudo. Era uma manhã ensolarada em São Paulo e a mansão de Ricardo era um espetáculo à parte. O bilionário elegante estava prestes a entrar em uma nova fase da sua vida, sem saber que o destino lhe reservara uma surpresa chocante. Ele, conhecido por seu carisma irresistível e por sua habilidade de transformar qualquer conversa em uma ocasião especial, acabara de contratar Clara, uma jovem de grandes sonhos e um passado sombrio. Os olhos castanhos dela refletiam inocência, mas também uma sombra de dor, que apenas aqueles que conhecem a verdadeira luta conseguem perceber. Clara havia deixado sua cidade natal em busca de uma nova chance. A vida na mansão era opulenta e fascinante, mas também opressora. Todos os dias ela se via cercada por luxos que nunca havia imaginado. No entanto, em vez de se sentir animada, Clara se sentia cada vez mais perdida e assustada. Ela mal tinha um canto no qual se esconder, um abrigo para o peso emocional que trazia consigo. Os sussurros nas esquinas, os jantares extravagantes e as conversas que não a incluíam misturavam-se em um turbilhão de isolamento. Um dia, enquanto organizava os livros antigos da biblioteca, Clara encontrou um diário escondido. A capa estava desgastada, mas parecia carregar uma festa de segredos. Folheando as páginas, ela leu sobre a história da família de Ricardo, repleta de glórias e tragédias. Mas logo algo se destacou. Uma referência a uma irmã desaparecida, uma criança que havia sido dada para adoção. O coração dela pulou. De repente, tudo fazia sentido. Os traços do bilionário, o sobrenome, a fortuna que ele herdara. Era como se um labirinto sombrio a envolvesse. A conexão que ela fazia era surreal, quase impossível. Enquanto isso, na mansão, a química entre Clara e Ricardo estava se intensificando. Momentos de olhares furtivos e sorrisos tímidos transbordavam cumplicidade. Mas a verdade que estava prestes a desabar em suas vidas criava um fardo quase insuportável para Clara. Como poderia contar a Ricardo que a família que ele acreditava conhecer tinha seu lado obscuro à tona? E a situação ficava ainda mais tensa com a chegada de um antigo rival de Ricardo. Um homem que não hesitaria em espalhar rumores escandalosos, que iriam não apenas destruir a reputação dele, mas também provocar uma onda destrutiva ao redor de Clara. As ameaças pairavam no ar, e a incerteza se transformava em um veneno sutil que corroía a relação dos dois. Clara sentia o chão ruir sob seus pés. A urgência da verdade a mantinha acordada durante a noite, lutando entre o amor que estava nascendo e o temor de que um segredo compartilhado pudesse desmascarar todos os sonhos que construíra ao lado de Ricardo. Quando ela decidiu que precisava falar, encontrou seu coração em um nó, como se cada sílaba se tornasse um peso colossal. Então chegou o momento. Clara estava prestes a entrar no escritório de Ricardo, onde ele a esperava. Ela sabia que a conversa não seria sobre trivialidades. Era sobre seu passado, sobre a sobrevivência em um mundo onde o amor e os laços de sangue estavam prestes a colidir de maneira devastadora. E o que viria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Aí me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo, pronta para enfrentar o que seria o momento mais difícil de sua vida. O coração acelerado pulsava em suas têmporas e suas mãos tremiam levemente enquanto ela se aproximava da porta do escritório de Ricardo. Era agora ou nunca! Com os olhos marejados, ela estava prestes a destrinchar os segredos que carregava, mas no fundo, um pavor indescritível a engoliu. O que se esconderia na reação dele? Ela entrou devagar e a visão da figura imponente de Ricardo sentado à mesa a fez hesitar. O sol brilhava através da janela, destacando seu cabelo escuro e os traços marcantes. Ele olhou para cima, e aquele sorriso que sempre a deixava sem palavras congelou em seu rosto. Clara, tudo bem? Ele percebeu a tensão na atmosfera. Aconteceu alguma coisa? Ela lutou com as palavras. Um turbilhão de emoções a dominava. Ricardo, tem algo que preciso te contar. É sobre a sua irmã. Antes que pudesse completar, um barulho surdo interrompeu a conversa. O estrondo vindo do andar de baixo. Instintivamente, eles se entreolharam. Preocupação e confusão misturadas. Clara sentiu um calafrio na espinha. Algo não estava certo. Neste momento, o telefone do escritório tocou. Ricardo, com o olhar fixo em Clara, pegou o aparelho. Mas a expressão em seu rosto mudou imediatamente. O semblante se transformou em uma mistura de raiva e pavor. O que você está dizendo? Ele gritou, a voz ecoando pelo ambiente luxuoso. Isso não pode ser verdade. Ela não sabia o que estava acontecendo. Um frio percorreu suas veias e seu instinto a avisou para que não se aproximasse. Mas a curiosidade a impediu de recuar. Ricardo desligou o telefone com um movimento brusco. As mãos tremiam. Clara, a minha irmã, ela foi encontrada em um estado terrível. O olhar dele estava carregado de desespero. Ela estava presa em uma sombria rede de tráfico humano. E eles estão vindo atrás de mim também. Eles sabem de você. Sabem que você está aqui. Um pânico instantâneo tomou conta dela. O chão parecia se abrir. E uma onda de horror a atingiu. Ricardo, eu só queria te contar que eu não sou só a funcionária. Eu sou... Não! Não agora! Ele a interrompeu, os olhos arregalados, como se tentasse proteger Clara de algum mal invisível. Precisamos sair. Agora! Antes que pudesse protestar, ele pegou sua mão e a puxou em direção à porta. O som de passos apressados começou a ecoar no corredor. Elas respiravam com dificuldade, a adrenalina fazendo os corações dispararem. Ricardo, o que está acontecendo? Quem está vindo? Clara quase gritou, a voz embargada pela ansiedade. A resposta dele veio em um sussurro penso. Os homens que levaram minha irmã. Se eles chegarem a nós, não haverá como escapar. O terror cravou-se no coração dela, e uma ideia impiedosa surgiu. Se esses homens tinham conexão com a irmã dele, quem era realmente Clara?
o que ela havia deixado para trás. Antes que pudessem alcançar a saída, ela ouviu uma batida alta na porta. Ricardo, o que vamos fazer? A mente dela girava em busca de respostas que pareciam cada vez mais distantes. Fique perto de mim e não diga nada, por favor! Ele puxou a cortina, escondendo-se atrás dela. Mas Clara sentiu um nó no estômago. O que seria revelado ali poderia mudar tudo. As batidas na porta se tornaram mais insistentes e uma voz grave começou a ecoar. Ricardo, abra! Sabemos que você está aí! A tensão no ar era palpável. Cada um dos dois sentiu que a verdade estava prestes a ser exposta, de uma maneira que nem sequer podiam imaginar. O que aconteceria agora? Clara, você está pronta para o que vem a seguir? A pergunta de Ricardo ficou no ar. Um misto de desespero e esperança. E nesse instante, ela percebeu que a resposta poderia definir o destino de suas vidas, em uma nova realidade que estava apenas começando a se revelar. Clara sentiu o coração disparar. O som das batidas na porta reverberava em seus ouvidos como um tambor. Ricardo a segurava firme, os olhos fixos na entrada. O que aqueles homens queriam? O medo a envolvia como uma sombra, mas havia algo mais. Uma intuição sussurrava que tudo aquilo era apenas o começo de uma verdade muito mais sombria. Fique perto de mim e não diga nada. Por favor, Ricardo repetiu, a voz tensa. Clara acenou. Embora seu cérebro estivesse em um turbilhão, ela só conseguia pensar na irmã dele, na dor que uma descoberta poderia causar. Mas o que ela não sabia era que a revelação que mudaria tudo estava prestes a acontecer. As batidas se intensificaram e a voz grave do homem lá fora ecoou. Ricardo, sabemos que você está com ela. Abra a porta. Você não quer que isso fique ainda pior. Quem são eles? Clara perguntou, o pânico crescendo em sua garganta. São pessoas que não devemos incomodar. Vamos pelo fundo. Ele puxou Clara em direção à porta dos fundos. Os passos ecoavam e a tensão aumentava. Clara se sentia presa em um pesadelo, mas em um instante, a porta do escritório se abriu e um homem alto, de expressão sombria, entrou. O olhar frio percorreu o ambiente. Surpresa, Ricardo! Você sempre foi tão ingênuo! A voz dele era como um trovoada. Ricardo ficou paralisado. Você? Que está fazendo aqui, Marcos? A tensão era palpável e Clara sentiu que todo o ar ao redor deles havia sido drenado. Um pequeno reencontro, você não acha? E olha, trouxe companhia. Marcos olhou diretamente para Clara. Um choque percorreu o corpo dela. Ela estava sendo observada, e não era apenas pela ameaçadora presença de Marcos. Clara se virou, apenas para ver uma mulher entrar por uma porta lateral. Seus cabelos claros caíam em ondas e seu olhar era penetrante. Oi, Clara, disse a mulher com um sorriso glacial. Surpresa! Você não se lembra de mim? O tempo parou. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A mulher que estava diante dela era idêntica a uma foto que seu avô lhe mostrara em um dos momentos mais sombrios de sua infância. A irmã desaparecida de Ricardo. Uma lembrança tão distante, agora diante dela, como um fantasma que voltava para cobrar sua dívida. Você não pode ser! Sim, a mulher confirmou. Sua voz suave e cortante ao mesmo tempo. Sou eu, Sofia.
Fui encontrada e agora estou aqui, por sua causa. Clara sentiu um nó na garganta. O que isso queria dizer? A verdade estava prestes a se revelar de um modo que ela nunca imaginara. Mas como Sofia sabia quem ela era? Eu não sou. Você é muito mais do que uma simples empregada. Marcos interrompeu. Você está no meio de um jogo maior. Tudo estava planejado desde o princípio, Clara. Você faz parte disso. Ricardo estava pálido, lutando contra a onda de emoções que o consumia. Não, não pode ser. Isso é uma armadilha. Uma armadilha? Não, é a verdade. Sofia avançou. Passa o seu olhar fixo em Clara. Sua vida nunca foi o que pensou. Você é mais do que só a empregada de Ricardo. Você faz parte da nossa história e do nosso legado. Clara se sentiu desmoronar. A realidade que conhecia estava se desvanecendo, como areia escorrendo entre os dedos. O que mais estava escondido? Quem era ela realmente? E o que Marcos tinha a ver com tudo isso? Um misto aterrador de confusão e desespero a envolveu. Clara! Precisamos sair daqui! Ricardo disse, olhando ao redor em busca de uma saída. Mas enquanto ela o encarava, duas coisas ficaram claras. A conexão que sentia com ele poderia ser um engano, e seu próprio passado estava prestes a ser desnudado de uma maneira brutal. Marcos sorriu. Um sorriso que prometia problemas. A brincadeira apenas começou. Vamos ver até onde você pode ir para proteger seu amor. Porque isso vai ficar bem feio. E você pode não gostar de quem você realmente é. O suspense era terrível. A atmosfera carregada de mistério. Clara se viu à beira de um abismo, balançando entre tudo o que pensava saber e a nova realidade que se desenrolava diante dela. E a pergunta ressoava em sua mente: quem ela realmente era? E o que o destino tinha reservado para todos eles? Clara se sentia em um pesadelo, sem saber como reagir. A revelação de Sofia a deixava atordoada. Os olhos dela buscavam Ricardo, que agora parecia tão perdido quanto ela. O estômago de Clara se contorceu. Tudo o que acreditava saber estava se desmanchando. Como uma casa de cartas. Você é a irmã dele? Clara conseguiu perguntar, a voz tremendo. Sim, sou eu. Sofia avançou um passo, mas Ricardo se interpôs entre elas, defendendo Clara como se fosse um escudo. Ele parecia furioso e assustado ao mesmo tempo. Você não pode ficar aqui. O que você quer, Sofia? Eu não vim aqui apenas para revirar o passado, disse Sofia com um sorriso frio. Eu vim para criar um futuro. Um futuro? Com o quê? Com mentiras? Com escolhas que não eram suas? Ricardo disparou, a tensão crescendo. Clara respirou fundo, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Marcos riu, um som sarcástico que cortou o ar. Ah, Ricardo, você nunca foi bom em perceber as coisas à sua volta. Todo esse tempo, você achou que Clara era apenas uma empregada. Mas e se eu disser que ela é parte de algo muito maior? E se eu disser que ela faz parte das razões pelas quais sua irmã foi sequestrada? O coração de Clara disparou. O que você está dizendo? O que estou dizendo, Clara, é que você é muito mais do que imaginava. Você é uma herdeira, uma parte de uma linhagem que vai muito além do que todos nós conhecemos. Marcos olhou para Sofia, um olhar cúmplice. E agora ela precisa de você.
Ela pode ser a chave para tudo. Você está me dizendo que eu sou uma herdeira de uma família que até agora eu nem conhecia? Clara estava em estado de choque. O avô dela nunca mencionara nada. Assim, sim. E você e Sofia têm um legado que deve ser cumprido. O acordo que precisa ser honrado. E uma batalha que precisa ser vencida. Você pode ser nossa única esperança. Marcos olhou para o fundo da sala como se quisesse esconder algo. Ricardo estava confuso, mas sua expressão endureceu. Você quer que minha namorada se envolva em algum tipo de jogo inventado? Eu não vou deixar isso acontecer. É maior do que você, Ricardo, Sofia disse com uma voz firme, quase suplicante. A nossa família está envolvida em algo que você não pode imaginar. Você precisa entender que Clara está em perigo agora. E é isso que estamos tentando evitar. O ambiente ficou tenso. E então, como um flash, a porta dos fundos se escancarou. Um grupo de homens armados irrompeu. E o clima mudou de novo. As ameaças já não eram apenas palavras. Encontramos vocês! Gritou um dos homens, avançando. Ricardo puxou Clara para trás, seu corpo inteiro tenso. Mas antes que pudessem reagir, um deles apontou a arma para eles, sem hesitação. Não se movam! Temos ordens para eliminar qualquer um no caminho! Clara gritou, e o pânico se espalhou. Os homens começaram a entrar, grudando a tal ponto que a sala estava quase cheia. O que estava acontecendo? Era uma caça ao tesouro? Não! A vida deles estava em jogo! Clara, vá com Sofia! Ricardo gritou, enquanto tentava empurrar um homem para fora do caminho. Mas Clara hesitou. O que quer que fosse aquele legado que estava prestes a se revelar? Sua vida! Yad e Ricardo estavam em perigo agora, e foi nesse instante que algo surpreendente aconteceu. Uma explosão abalou a mansão. O vidro se quebrou e a luz do sol foi engolida por uma nuvem de fumaça. Clara foi jogada para trás e seu corpo, perfeitamente alinhado com o de Ricardo, desabou no chão. Ela olhou para cima, tentando entender o que tinha acontecido. Sofia estava perdida no meio da confusão e o olhar de Marcos estava fixo em uma direção, como se tivesse visto um fantasma. Eu não sabia que eles viriam tão rápido! Marcos gritou, a voz cheia de desespero. Todo mundo estava em pé de guerra e isso poderia mudar tudo. E num momento em que o caos reinava, Clara percebeu algo inusitado. Uma marca. Em sua mão, uma cicatriz pequena, mas perfeitamente redonda, começou a brilhar. Era uma conexão que ligava o passado ao futuro. Uma realidade que poderia abrir portas inexploradas. O que isso significava? Qual o papel dela nesta história? O ruído da confusão aumentou. Gritos e ordens ecoando. Clara se levantou, segurando a mão, agora pulsante de energia. Ricardo! Nós precisamos descobrir o que isso significa! O olhar dele estava perdido entre a dor e a esperança. A expectativa e o medo estavam ali. E o que estava começando a se revelar poderia mudá-los para sempre. O futuro nunca foi tão incerto e tão emocionante ao mesmo tempo. O que acontece agora? Onde tudo isso vai dar? Clara sentiu a energia pulsante em sua mão. Cada batida parecia ecoar no silêncio ensurdecedor que se estabelecera após a explosão. Era um misto de caos e adrenalina, como se a realidade estivesse pendendo à beira do colapso. O grupo de homens armados parecia hesitar por um momento, confusos com a repentina mudança de cenário.
Ricardo estava ao seu lado. A proteção dele a envolvia, mas a verdade começava a brotar como uma sombra diante de seus olhos. Clara, o que está acontecendo? Ricardo perguntou. Sua voz uma mistura de preocupação e conexão. O brilho na mão dela aumentou e a visão de Sofia e Marcos se tornaram borrões no fundo. Clara sentiu que seu coração poderia parar a qualquer segundo. Não sei, mas algo está mudando. As palavras saíram descontroladas. O espaço ao redor dela começou a se agitar, como se a realidade estivesse se reestruturando. E Clara estava no centro disso. Os homens armados, percebendo a incerteza na sala, tomaram coragem e avançaram. Mas antes que pudessem agir, uma luz ofuscante irrompeu da mão de Clara. Era tão intensa que todos fecharam os olhos. Um grito ecoou pela mansão. Um som de desespero que fez os homens pausar. O que é isso? Um deles gritou, recuando, perdido na penumbra da sala iluminada. Sofia, em pé, observava Clara com uma expressão de reconhecimento e medo misturado. É o que nós somos, Clara. Você nunca percebeu, mas está no seu sangue. É por isso que eles querem você. O coração de Clara despencou. O que isso significava? Quando a luz finalmente diminuiu, Clara se viu frente a frente com Sofia e Ricard. Estava atrás dela, a tensão pulsando entre eles. Mas então, em um movimento abrupto, Marcos girou em direção a Sofia. As palavras dele cortantes, como uma lâmina. Você não fez o que eu pedi. Não podemos deixá-la sair. Ela deve ser eliminada. A revelação foi como um golpe no estômago. Os olhos de Clara se arregalaram. O que ele queria dizer com eliminar? Marcos, você está louco? Ricardo gritava, dando um passo à frente. Ela não pode! Sofia olhou nos olhos de Clara. Ele não pode saber. Você precisa confiar em mim. O ar ficou pesado. Clara congelou, a verdade cercando-a como uma armadilha. Marcos riu, um riso gelado. Você realmente achou que eram amigos? Esta é uma batalha de famílias. Clara, você foi criada como uma isca. E você tem que decidir de que lado está. Os homens que invadiram a mansão não só ouviram sobre a herança. Eles te querem, porque você é a única que pode decidir o futuro. O chão parecia ceder sob seus pés. Cada palavra de Marcos era como um raio que cortava a escuridão, revelando verdades que Clara nunca imaginara. Ela, uma isca? Eu não sou isca, sou uma pessoa. Não vou me envolver nessa batalha. A raiva brotou dela, mas ao mesmo tempo, a dor de saber que tudo poderia ser uma mentira a dilacerava. É tarde demais para escolher. A voz sarcástica de Marcos reverberou como um eco de um destino implacável. Se você não se juntar a nós, aqueles homens acabarão com todos nós. Ele gesticulou em direção à porta, onde sombras se moviam furtivamente. Clara sentiu o pânico crescer. Ricardo estava ao seu lado. Mas agora, a confiança que existia entre eles estava fragmentada. O que era real? O que cada um realmente queria? Enquanto os homens avançavam novamente, Clara olhou para a mão. A marca pulsava com uma energia que ela nunca havia sentido antes. E tudo parecia se conectar em uma linha invisível que a unia ao passado e ao futuro. Eu não sou só uma empregada. Sou mais. Eu não posso deixar que isso acabe aqui. Clara, não. O apelo de Ricardo atravessou o ar, mas ela já decidira.
A luz em sua mão brilhava intensamente e ela, mesmo sem entender tudo, sentia que a verdade não poderia ser negada. Eu sou quem eu escolho ser, e vocês não vão me deter. Uma explosão de energia emanou dela, envolvendo a sala em um resplendor intenso. Os homens pararam, o medo agora evidente em seus rostos. O futuro de todos eles poderia mudar em um instante. A batalha que começaram parecia prestes a estourar em uma realidade tão longe do que Clara poderia imaginar. No meio daquele turbilhão, uma nova dúvida brotou. Quem era realmente o verdadeiro vilão nessa história? Clara se perguntou se a batalha geraria uma nova vida ou destruísse tudo o que ela conhecia. E, acima de tudo, a verdade sobre ela própria poderia se revelar um peso que ela nunca poderia carregar sozinha. O que vem depois? Clara sentiu a energia pulsante em sua mão. E então um misto de luz e sombras começou a se formar ao redor dela. A sala estava um caos, mas algo dentro dela parecia estar se conectando. Ela acreditava que poderia controlar a situação. Mas, quando a luz começou a brilhar mais intensamente, uma porta atrás da sala se abriu abruptamente. Uma figura alta e envolta em um manto escuro entrou. Clara mal pôde acreditar em seus olhos. Era uma mulher com um ar familiar. Os cabelos escuros emolduravam o rosto. E a presença dela era como um ímã, atraindo todos os olhares. Chegou o momento, a mulher disse, sua voz ecoando com um poder que fez o coração de Clara parar. Quem é você? Ricardo perguntou, movendo-se à frente de Clara como um escudo humano. Sou Isadora, a mulher respondeu, segurando algo, debaixo do manto que brilhou sob a luz. Clara sentia que conhecia aquela mulher de algum lugar, mas não conseguia recordar de onde. Isadora? Por que você está aqui? Marcos perguntou, perplexo, o rosto empalidecendo, enquanto a mulher se aproximava. Porque eu sou a verdadeira chave, disse Isadora, erguendo a mão, revelando um colar resplandecente que pendia de seu pescoço. E Clara, ela precisa entender o que está realmente em jogo. Marcos revirou os olhos. Você trouxe isso? Sabe o que isso significa? Pode trazer tudo isso abaixo. Basta! Não há mais tempo para mentiras. Isadora respondeu. E sua voz era firme. Ela olhou diretamente para Clara. E um calor incomum começou a emergir da marca em sua mão. Clara, você não apenas é uma herdeira. Você é a herdeira. A única que pode quebrar a maldição que foi lançada sobre nós. Clara sentiu um nó na garganta. Maldição? Que maldição? Isadora não hesitou. Há gerações, nossa família tem lutado contra forças obscuras que buscam reivindicar o nosso legado. Sua mãe, sua verdadeira mãe, era parte disso. E você, Clara, foi criada longe do perigo. Mas agora você está de volta, e eles vêm atrás de você. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Sua mãe? Mas você nunca mencionou nada. Por que eu não sabia? Porque tudo isso foi escondido de mim. Clara respondeu, o desespero drenando seus pensamentos. E quem são eles? Mas antes que Isadora pudesse responder, um estrondo reverberou pela mansão. As paredes pareciam tremer. Clara desviou o olhar para a porta que acabara de abrir. O grupo de homens tinha avançado. E agora, uma silhueta sob o feixe de luz estava à frente deles. Um homem de terno escuro, com um olhar decidido, entrou. Clara sentiu que já o conhecia. Eu sabia que encontraria você aqui, Clara.
Ele disse, os olhos fixos nela. É hora de você entender quem realmente é e o que está em jogo. Você! Exclamou Isadora, dando um passo à frente, mas o homem levantou a mão, encarando-a com frieza. Silêncio, Isadora. É você quem tem que ouvir. Lembre-se do que aconteceu da última vez que interferiu. Sua voz era firme e sem espaço para desobediência. Clara estava atordoada. O homem se aproximou dela. Você precisa decidir. O que você quer? Os rostos ao seu redor estavam marcados pela tensão. Ricardo e Sofia pareciam perdidos em uma confusão de emoções. Até mesmo Marcos, antes tão confiante, agora estava hesitante. Ela sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Mas o que isso tudo significa? Estava tudo planejado? Eu pressenti, mas não sabia. Sim, sua vida foi marcada desde o início. Você é o laço que pode unir ou destruir nossas famílias. O homem olhou por cima do ombro, onde os homens armados se aproximavam cada vez mais. O tempo está se esgotando. Sua escolha pode decidir o futuro de todos nós. Clara sentiu um turbilhão dentro de si. Estava cercada por mentiras, segredos e uma verdade que parecia insuportável. E, acima de tudo, uma revelação aterradora brotou em seu coração. Talvez o verdadeiro inimigo não fosse apenas o grupo que invadira a mansão, mas pessoas que ela considerara amigas e até mesmo familiares. O som da porta se fechando abruptamente cortou seus pensamentos. Mas a única certeza que Clara tinha agora era de que nada seria como antes. O que viria em seguida? Ela se perguntava, enquanto a escolha a pressionava como uma tempestade prestes a explodir. Clara sentiu a energia pulsante em sua mão, e um misto de luz e sombras começou a se formar ao seu redor. A sala estava um caos, mas algo dentro dela parecia estar se conectando. Ela acreditava que poderia controlar a situação. Mas quando a luz começou a brilhar mais intensamente, uma porta atrás da sala se abriu abruptamente. Uma figura alta e envolta em um manto escuro entrou. Clara mal pôde acreditar em seus olhos. Era uma mulher com um ar familiar. Os cabelos escuros emolduravam o rosto, e a presença dela era como um imã, atraindo todos os olhares. Chegou o momento, a mulher disse. Sua voz ecoando com um poder que fez o coração de Clara parar. Quem é você? Ricardo perguntou, movendo-se à frente de Clara, como um escudo humano. Sou Isadora, a mulher respondeu, segurando algo debaixo do manto que brilhou sob a luz. Clara sentia que conhecia aquela mulher de algum lugar, mas não conseguia recordar de onde. Isadora, por que você está aqui? Marcos perguntou, perplexo, o rosto empalidecendo enquanto a mulher se aproximava. Porque eu sou a verdadeira chave, disse Isadora, erguendo a mão, revelando um colar resplandecente que pendia de seu pescoço. E Clara, ela precisa entender o que está realmente em jogo. Marcos revirou os olhos. Você trouxe isso? Sabe significa? Pode trazer tudo isso abaixo. Basta! Não há mais tempo para mentiras! Isadora respondeu, e sua voz era firme. Ela olhou diretamente para Clara, e um calor incomum começou a emergir da marca em sua mão. Clara, você não apenas é uma herdeira. Você é a herdeira, a única que pode quebrar a maldição que foi lançada sobre nós. Clara sentiu um nó na garganta. Maldição? Que maldição?
Isadora não hesitou. Há gerações, nossa família tem lutado contra forças obscuras que buscam reivindicar o nosso legado. Sua mãe, sua verdadeira mãe, era parte disso. E você, Clara, foi criada longe do perigo. Mas agora você está de volta. E eles vêm atrás de você. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Sua mãe? Mas você nunca mencionou nada. Porque eu não sabia. Porque tudo isso foi escondido de mim. Clara respondeu, o desespero drenando seus pensamentos. E quem são eles? Mas antes que Isadora pudesse responder, um estrondo reverberou pela mansão. As paredes pareciam tremer. Clara desviou o olhar para a porta que acabara de abrir. O grupo de homens tinha avançado. E agora, uma silhueta sob o feixe de luz estava à frente deles. Um homem de terno escuro, com um olhar decidido, entrou. Clara sentiu que já o conhecia. Eu sabia que encontraria você aqui, Clara, ele disse, os olhos fixos nela. É hora de você entender quem realmente é e o que está em jogo. Você! Exclamou Isadora, dando um passo à frente. Mas o homem levantou a mão, encarando-a com frieza. Silêncio, Isadora! É você quem tem que ouvir. Lembre-se do que aconteceu da última vez que interferiu. Sua voz era firme e sem espaço para desobediência. Clara estava atordoada. O homem se aproximou dela. Você precisa decidir. O que você quer? Os rostos ao seu redor estavam marcados pela tensão. Ricardo e Sofia pareciam perdidos em uma confusão de emoções. Até mesmo Marcos, antes tão confiante, agora estava hesitante. Ela sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Mas o que isso tudo significa? Estava tudo planejado? Eu pressenti, mas não sabia. Sim, sua vida foi marcada desde o início. Você é o laço que pode unir ou destruir. Nossas famílias. O homem olhou por cima do ombro, onde os homens armados se aproximavam cada vez mais. O tempo está se esgotando. Sua escolha pode decidir o futuro de todos nós. Clara sentiu um turbilhão dentro de si. Estava cercada por mentiras, segredos e uma verdade que parecia insuportável. E, acima de tudo, uma revelação aterradora brotou em seu coração. Talvez o verdadeiro inimigo não fosse apenas o grupo que invadira a mansão, mas pessoas que ela considerara amigas e até mesmo familiares. O som da porta se fechando abruptamente cortou seus pensamentos. Mas a única certeza que Clara tinha agora era de que nada seria como antes. O que viria em seguida? Ela se perguntava, enquanto a escolha a pressionava como uma tempestade prestes a explodir. Mas, de repente, um barulho ensurdecedor estourou do lado de fora da mansão. As janelas estouraram em 1000 pedaços e a luz do sol foi engolida por uma sombra avassaladora. Clara olhou para o lado e viu um veículo negro avançando a alta velocidade em direção à entrada principal, derrapando para parar em frente à mansão. Um grupo de homens armados desceu rapidamente e Clara reconheceu o símbolo em seus uniformes. A mesma organização que havia sequestrado a irmã de Ricardo. Clara! Ricardo gritou, mas ele foi interrompido por um grito vindo de Sofia. Não pode ser! Ela caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. Eles não podem ter encontrado você tão rápido. O homem de terno escuro encarou Sofia. A expressão dele agora cheia de raiva. Você devia ter permanecido em silêncio. Sofia, agora eles estão aqui por sua causa. Por quê? Clara perguntou, o pânico tomando conta dela. O que você quer dizer com isso? A verdade é que eles sabiam onde você estava escondida o tempo todo e fingiram que eram aliados. Ele apontou para Isadora, culpada por trazer Clara para este jogo.
Então Isadora deu um passo à frente, seu olhar se tornando mortal. Você não entende, Clara. Este homem era seu verdadeiro pai. O tempo pareceu parar. O choque a atingiu como um carro desgovernado. O que você está dizendo? Clara respondeu, a dor e a confusão apertando seu peito. Sim, Clara. Seu pai, que você sempre pensou que tinha desaparecido, estava por trás de tudo isso. Ele não te abandonou. Ele apenas ocultou a verdade. Terror e desespero surgiram em seu olhar. As peças não se encaixavam. A única coisa que Clara sabia agora é que o que estava em jogo, muitas vezes, é mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Com a revelação de seu pai ali, uma nova batalha se formava. E a linha entre aliado e inimigo se tornara perigosamente tênue. No fundo, Clara sabia que a verdade não apenas mudaria sua vida, mas também reescreveria cada relação que conhecia. O que viria a seguir poderia mudar tudo de uma vez. Qual seria o próximo passo? Clara estava paralisada. As palavras de Isadora ecoavam em sua mente e tudo ao seu redor parecia girar. Meu pai! A realidade a atingiu como um soco no estômago. A confusão se misturava ao pavor. E enquanto tentava processar aquilo, o ar ficou espesso. Surpresas demais em um só momento. O homem de terno escuro se aproximou ainda mais. A expressão dele inalterada. Você precisa entender, Clara. Ele insistiu. A sua vida não é o que você pensa. Cada decisão que você toma agora pode mudar tudo. Um estampido irrompeu na sala e as pessoas começaram a gritar. O grupo de homens armados havia conseguido abrir a porta de entrada. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Saia! Ricardo gritou, empurrando Clara em direção a Isadora. Vocês têm que sair daqui, agora! Mas Clara não queria sair sem entender. Olhou para Sofia, cuja expressão estava cheia de dor e confusão. Por que você nunca me contou? Se você sabia de tudo isso! Mas as palavras dela foram interrompidas por um barulho ensurdecedor vindo da porta traseira. Alguém havia entrado. A figura alta e robusta avançou. E Clara teve certeza de que já conhecia aquele rosto. Era um conhecido de sua infância. Alguém que a lembrava de momentos distantes. Como você pôde nos trair, Sofia? Disse o homem, sua voz grave cortando a tensão no ambiente. Você é? Clara gaguejou, a mente buscando conectar todas as peças. Sim, sou eu. E você não tem ideia do que está acontecendo. Ele se aproximou, uma expressão de desprezo se formando em seu rosto. Você estava sendo usada. Usada como uma peça em um jogo que nem mesmo entende. De quem você é a favor? Ricardo questionou, os punhos cerrados, determinado a proteger Clara. Do lado da verdade, Ricardo. Não porque você seja um bad boy, mas porque Clara precisa acordar. Ele olhou para Clara e por um momento os olhos dela brilharam com reconhecimento. Você acha que tudo isso é coincidência? Que a sua aparição aqui é um acidente? Você mente! Clara gritou, sentindo a adrenalina subir. Não! Você tem que entender! A sua linhagem é mais poderosa do que imaginou. Mas enquanto você brinca de empregada, eles estão um passo à sua frente. Eles a veem como a chave. Antes que eles pudessem reagir, um tiro ecoou. Clara sentiu a adrenalina percorrer todo o seu corpo. O homem que ela conhecia puxou um revólver. Mas não era para Clara. Viu um burburinho. Uma sombra se moveu. E um dos homens armados caiu no chão, atingido. O caos tomou conta. Saia! Vamos fazer isso agora! Gritou o homem, levando Clara junto. Eles correram, mas os gritos e sons de luta se tornaram um coro ensurdecedor.
Clara olhou para Ricardo, que estava envolto em uma luta com outro dos invasores. O coração dela estava acelerado. Vamos! De repente, tudo parou. Clara estava prestes a seguir o amigo, mas quando passou ao lado do homem que a havia ajudado, ele a segurou pelo braço. A expressão dele intensa. Escute, a verdade é mais profunda do que você pensa. Você é a verdadeira herdeira, mas não é só isso. Um ruído de vidro quebrando fez o chão tremer e uma porta se abriu com um estrondo. Clara olhou para trás e viu Isadora sendo empurrada por um dos guardas, seu manto se rasgando enquanto lutava. Você precisa saber de uma coisa, Clara! A sua mãe! Antes que Isadora pudesse terminar, um outro tiro ecoou e o corpo dela caiu ao chão. Clara ficou paralisada, o coração despedaçando-se com a cena. Não! Ela gritou, enquanto tudo ao seu redor se tornava um pesadelo. A presença do homem de terno escuro a puxou de volta. Você deve correr agora! Não pode ficar! Mas o ar estava pesado e ainda assim, tudo que Clara conseguia pensar era que a verdade a estava consumindo. Ela viu Ricardo sendo agarrado, as sombras o envolvendo. Os homens se moviam rapidamente. A sala estava cheia de fumaça. E naquele momento apocalíptico, quando o futuro parecia completamente incerto, Clara recebeu algo crucial. Não só eram eles contra ela, mas havia um traidor no meio deles. A dúvida e a traição começavam a espalhar-se como uma mancha de tinta na água. E ela mal podia imaginar quem poderia ser. O que vem a seguir, agora, estava além de qualquer compreensão. A verdade estava mais perto, mas abrir as portas do passado poderia ter um custo que ela não poderia pagar. Clara estava paralisada. As palavras de Isadora ecoavam em sua mente, e tudo ao seu redor parecia girar. Meu pai! A realidade a atingiu como um soco no estômago. A confusão se misturava ao pavor. E enquanto tentava processar aquilo, o ar ficou espesso. O coração dela batia rápido, pulsando como nunca. O homem de terno escuro se aproximou. Ainda mais, a expressão dele inalterada. Você precisa entender, Clara, ele insistiu. A sua vida não é o que você pensa. Um estampido irrompeu na sala e as pessoas começaram a gritar. O grupo de homens armados havia conseguido abrir a porta de entrada. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ricardo gritou: saia! Vocês têm que sair daqui! Agora! Mas Clara não queria sair sem entender. Olhou para Sofia, cuja expressão estava cheia de dor e confusão. Por que você nunca me contou? Se você sabia de tudo isso? As palavras dela foram interrompidas por um barulho ensurdecedor vindo da porta traseira. Alguém havia entrado. A figura alta e robusta avançou, e Clara teve certeza de que já conhecia aquele rosto. Como você pôde nos trair, Sofia? Disse o homem, sua voz grave, cortando a tensão no ambiente. Você é... Clara gaguejou, a mente buscando conectar todas as peças. Sim, sou eu. E você não tem ideia do que está acontecendo. Ele se aproximou, uma expressão de desprezo se formando em seu rosto. Você estava sendo usada. Usada como uma peça em um jogo que nem mesmo entende. De quem você é a favor? Ricardo questionou, os punhos cerrados, determinado a proteger Clara. Do lado da verdade, Ricardo.
Não porque você seja um bad boy, mas porque Clara precisa acordar. Ele olhou para Clara e, por um momento, os olhos dela brilharam com reconhecimento. Você acha que tudo isso é coincidência? Que a sua aparição aqui é um acidente? Você mente! Clara gritou, sentindo adrenalina. Subir! Não! Você tem que entender, a sua linhagem é mais poderosa do que imaginou. Mas enquanto você brinca de empregada, eles estão um passo à sua frente. Um ruído de vidro quebrando fez o chão tremer e uma porta se abriu com um estrondo. Clara olhou para trás e viu Isadora sendo empurrada por um dos guardas. Seu manto se rasgando enquanto lutava. Você precisa saber de uma coisa, Clara. A sua mãe... Antes que Isadora pudesse terminar, um outro tiro ecoou e o corpo dela caiu ao chão. Clara ficou paralisada, o coração despedaçando-se com a cena. Não! Ela gritou, enquanto tudo ao seu redor se tornava um pesadelo. A presença do homem de perno escuro a puxou de volta. Você deve correr agora! Não pode ficar! O ar estava pesado e ainda assim tudo que Clara conseguia pensar era que a verdade a estava consumindo. Ela viu Ricardo sendo agarrado, as sombras o envolvendo. Os homens se moviam rapidamente. A sala estava cheia de fumaça. E naquele momento apocalíptico, quando o futuro parecia completamente incerto, Clara percebeu algo crucial. Um dos homens se dirigiu a ela, o olhar cheio de algo que parecia familiar. Clara, você não me conhece, mas disso você não pode fugir. Ele lançou um objeto pequeno em direção a ela. Um livro, o diário que ela havia encontrado na biblioteca. Ela agarrou o diário e, com força, abriu em uma página marcada. O que estava escrito fez seu coração parar. Sua verdadeira herança, Clara. O que foi escondido por tanto tempo. Onde quer que você vá, a verdade sempre estará com você. Ricardo olhou para ela, confuso. O que você está fazendo? Sofia, a verdade que você mencionou. O diário! Clara gritou, fazendo referência ao que seus olhos estavam absorvendo. Neste livro, há algo que pode mudá-los a todos. Então a sala inteira ficou em silêncio. Não só os homens armados, mas todos os presentes pararam. O espaço estava tenso, como se um fio se rompesse. Ela estava prestes a descobrir que a verdade carregava consequências muito maiores do que imaginava. Os homens de terno escuro se encolharam, o líder deles com um sorriso cínico. Ah, você encontrou o diário! Um legado que nem você sabia que existia. Mas se você acha que pode mudar o destino... Ele foi interrompido. Por uma explosão de luz que emanava do diário. Clara sentiu uma onda de poder atravessá-la e, naquele instante, o chão pareceu ceder debaixo de seus pés. Todo o ambiente começou a mudar. As paredes da mansão pareciam pulsar e o tempo se estendia. Em uma fração de segundos, a sala desapareceu. Clara estava sozinha em um campo vasto, as estrelas brilhando como nunca tinha visto. O diário agora emanava um calor intenso e, a partir dele, uma figura surgiu. Uma mulher de cabelos longos e um olhar profundo. Era como se ela reconhecesse Clara. Você tem que escolher, Clara, o que fará com esse legado. As palavras eram poderosas, ecoando como um mantra. Aquela mulher parecia ser a chave para tudo. E Clara estava prestes a entender que o que estava em jogo ia muito além de sua própria história. A luz ao redor dela ofuscava sua visão, mas a pergunta permanecia. Qual era o verdadeiro valor de descobrir quem era? Se isso significava sacrificar
tudo que conhecia. A resposta pairava no ar, e Clara sentia que a escolha que estava prestes a fazer mudaria não só seu futuro, mas também o de todos ao seu redor. O que vem agora? Clara sentiu a pulsação do diário em suas mãos. Era como se o livro estivesse conectado a ela de uma maneira inexplicável. Olhou ao redor e viu Ricardo, sua expressão marcada pela preocupação e determinação. Sofia e o homem de terno estavam em pé, prontos para enfrentar o que estava por vir. Mas Clara também sabia que o que se aproximava seria um teste de coragem. Faça isso, Clara. Mostre a eles quem você realmente é. A voz de Isadora ecoou em sua mente. Clara respirou fundo, sentindo o calor da energia ao seu redor. O diário brilhava e a conexão parecia se intensificar. Uma explosão de luz iluminou o ambiente, e Clara viu vislumbres de suas memórias mais profundas. Momentos com sua mãe, o cheiro do lar de sua infância. Tudo se encaixava. Cada parte de sua vida agora fazia sentido. Eu não sou apenas uma herdeira, pensou. Sou mais do que isso. Eu sou forte. As sombras dos homens armados se aproximavam, mas Clara levantou o diário em sua mão. Vocês não vão me derrubar. Eu sou a chave para a verdade. A luz emanava, e Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha, coletando a força do legado que não sabia que tinha. Os homens hesitaram, os rostos repletos de surpresa e temor. Clara olhou para Ricardo, que a observava com ousadia nos olhos. Juntos! Ela gritou, e ele assentiu, firmando-se ao seu lado. Sofia também se uniu a eles, e um poder coletivo começou a se formar. Então, um grito cortou o ar. Não! O que você fez? O homem de terno se lançou na direção de Clara, mas um estalo de luz surgiu, interrompendo seus movimentos. O poder contido no diário os envolveu, formando um escudo protetor. A sala tremia com a força do momento, e enquanto a luz preenchia o espaço, as vozes de outros ancestrais ecoaram. Unidas em um só coro. Clara, termine isso! Isadora gritou, sua figura imponente brilhando ao lado dela. Eu estou pronta! Clara respondeu. A luz se intensificou, e uma onda de energia varreu o espaço, fazendo com que os homens armados perdessem o equilíbrio. O caos se dissolveu em um instante, a luz se dissipando gradualmente. Clara sentiu que todo o peso das mentiras estava se desvanecendo. Quando a poeira assentou, lá estavam eles, Ricardo, Sofia e o homem que a levara a descobrir sua verdadeira linha familiar. Você fez o certo, Clara. Agora, precisamos nos unir para enfrentar o que está por vir. Ricardo disse, e Clara sentiu um calor no peito. O amor e a conexão que compartilhavam eram mais fortes do que qualquer revelação. Isadora aproximou-se. O caminho não será fácil, mas juntos podemos mudar o destino de nossas famílias e libertá-las do que está por vir. Enquanto a sala se acalmava, o homem de terno olhou para Clara, a determinação em seu olhar. Não podemos perder tempo. Os outros vêm a caminho e eles farão de tudo para impedir você de assumir seu verdadeiro papel. Clara respirou fundo e olhou para os amigos, que agora estavam ao seu lado. Eu não estou sozinha nisso. Vamos juntos. E assim, sabiam que, mesmo que um novo capítulo estivesse começando, a estrada seria longa e cheia de desafios.
Mas Clara sentia que havia encontrado seu lugar. Uma força poderosa agora pulsava dentro dela e a verdade apenas começava a emergir. Enquanto a cena final se desenrolava, Clara sentiu o poder da escolha e um murmurinho de esperança se espalhou. Mas no fundo, uma dúvida a assombrava. O que exatamente estava por vir? Quais verdades ainda tinham que enfrentar? E você, meu amigo, não pode perder as próximas histórias que vão vir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nada. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e fazer a nossa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Quero ouvir o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa aventura e especular sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para agir.